Então cuidado, vigia com aqueles que realmente não querem o seu perdão. Às vezes tem pessoas que se importam com você de verdade e você não dá credibilidade. Mas às vezes aquelas pessoas que mais te faz mal e finge e quer te tratar falando palavras doces e mole, é aquele que você mais perdoa, mas é aquele que mais está querendo te apoiar pelas costas. Então cuidado com as pessoas com palavras doces demais, que nem sempre elas querem realmente que você vá bem, mas simplesmente às vezes ela quer extrair aquilo que você tem de bom. A epígrafe do texto vai estar dizendo assim: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Versículo 21 vai estar dizendo assim, se os irmãos quiserem ler junto comigo. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aleluia, pode se sentar dando glória ao Senhor Jesus. Amém. O texto a princípio vai estar falando sobre perdão para nossas vidas, para a vida dos nossos irmãos. Hoje o pastor mais cedo me perguntou se eu poderia trazer a mensagem, e eu fiquei pensando no que eu vou ministrar. Cheguei em casa, fiquei pensando, olhando, e o texto que me chamou a atenção foi esse, que vai estar falando sobre perdão. Como o Senhor Jesus, Ele não perdoa, nosso Deus não perdoa, e o exemplo que Ele dá, o ensinamento que Ele dá para nós, devemos perdoar os nossos irmãos. E o perdão, irmãos, é uma coisa muito importante para a gente. Talvez é algo que a gente possa pensar todos os dias. Às vezes no momento que a gente vai dormir, no momento que a gente acorda, no momento que a gente vai dormir, a gente para lembrar: poxa, eu vou dormir e não agradeci a Deus. Às vezes a pessoa, mesmo que não tenha aquele costume de orar, ela acaba pensando assim: poxa, eu tenho sido talvez muito negligente ao Senhor e nem coloco o meu joelho para orar, nem para agradecer. E a gente sabe como nós somos falhos, como a gente tem a necessidade do perdão do Senhor, irmão. Todo mundo que conhece a palavra, aquele que frequenta ou não, aquele que entende que existe um Deus Altíssimo Soberano, ele entende que ele tem a necessidade de pedir perdão ao Senhor. Só que o perdão que Deus transmite para nossas vidas, ela deve ser como uma luz no espelho. Ela tem que bater em mim e ela também tem que refletir. O perdão que o Senhor transmite para nossas vidas, ele tem que servir assim, irmão. É igual um choque. Se eu estou com o dedo na tomada, se eu segurar no joint, ele também vai sentir. Porque o perdão, ele tem que ser multiplicado. É como o fogo que pega numa galha e depois vai pegando outra. Ele tem que ser transmitido, ele tem que ser multiplicado. A pessoa que recebe o perdão, ela precisa também perdoar. E o texto, ele nos ensina essa importância. O texto nos induz a entender que a vontade do Senhor é que possamos seguir o seu exemplo e que possamos perdoar sempre que possível aos nossos irmãos. Quando a gente começa a entrar no texto, a gente vai ver um sujeito, o primeiro sujeito do texto, Pedro. Vamos ver também o Senhor Jesus, e vamos ver a parábola que ele vai estar falando sobre o credor. E nessa parábola, nessa parábola tem um Senhor, tem um rei. Quem me escuta? Aleluias. Quem me escuta, dá uma glória a Deus. Aleluia. Tem alguém feliz? Quem entende que o Senhor Jesus está aqui nesse lugar? Glória a Deus, aleluias. Onde é que eu estava? Então, irmão, entendemos que o texto ele vai nos tratar de perdão. Aqui o Senhor Jesus, ele é surpreendido por Pedro, e Pedro pergunta ao Senhor: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? 7 vezes? E o Senhor Jesus vai estar replicando a ele: Pedro, não só 7, como 70 vezes 7. Mas por causa de que essa surpresa que Pedro vai ter quando ele pergunta ao Senhor, e o Senhor Jesus não só fala 7. Aqui Pedro está tentando ser generoso.
Por que generoso? Porque, irmão, quando a gente começa a meditar a palavra, o texto, a história, ela vai nos mostrar que os líderes daquela época falavam que as pessoas só precisavam perdoar a ofensa que foi cometida a ele só 3 vezes. Então aqui Pedro, tentando falar com o Senhor Jesus, querendo ser generoso, dizendo assim: eu vou perdoar mais do que eles. Senhor, eu tenho que perdoar mais do que eles, porque o Senhor é maior que eles, né? Dizendo assim, então eu tenho que perdoar mais vezes. Quantas vezes? 7? Pedro ainda estava com a mente limitada ainda. Só que o Senhor Jesus, ele surpreende Pedro. Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Ele não queria dar um número limitado a Pedro, falam Pedro, 49.490 vezes. Não. Mas é que ele possa entender que teria ser ilimitado. A gente deve perdoar nossos irmãos sempre que possível. O perdão, ele tem que ser algo, uma característica do cristão. Perdoar não é ser bobo, não é aceitar tudo. A gente tem a obrigação, o dever de sermos pessoas boas e perdoar assim que possível. Mas não quer dizer que precisamos sempre estar dando a nossa cara a tapa a pessoas que não se importam com o nosso perdão. Porque nem todo mundo aqui chega até você para pedir perdão porque realmente quer e se importa com o que você acha com ela, mas simplesmente porque quer se passar de algo em bom. Então, irmãos, devemos perdoar sim, mas devemos ser inteligentes. O Senhor nos deu a capacidade de meditar, de analisar. O Senhor, a vontade do Senhor não é que ver você se humilhando, quebrando a cara, não. Mas a intenção é que o Senhor, Ele ensinar e fazer você uma pessoa boa que possa transmitir bondade, mas que você não venha ser bobo, sabe? Que você venha ser prudente e ciente das coisas. A gente sabe que o mundo já maligno e tem muitas pessoas perversas, irmão. Então cuidado, vigia com aqueles que realmente não querem o seu perdão. Às vezes tem pessoas que se importam com você de verdade e você não dá credibilidade. Mas às vezes aquelas pessoas que mais te faz mal e finge e quer te tratar falando palavras doces e mole, é aquele que você mais perdoa, mas é aquele que mais está querendo te apoiar pelas costas. Então cuidado com as pessoas com palavras doces demais, que nem sempre elas querem realmente que você vá bem, mas simplesmente às vezes ela quer extrair aquilo que você tem de bom. Perdoe sim. O texto nos mostra isso, que o nosso perdão ele deve ser limitado. E uma coisa que eu entendo no texto, irmão, meditando no texto, é que o nosso perdão, ele não deve ser contado nos dedos. Ele não deve ser contado nos dedos. Que é isso o que o Senhor Jesus fala para Pedro. Que não é 3 vezes, nem 7 vezes, mas ilimitado. Entenda isso. Aí a gente vai ver o Senhor Jesus, ele começa a trazer uma parábola para Pedro. Ele fala que um certo rei tinha uma dívida com um dos seus servos, e ele chama ele e ele começa a cobrar uma cerca de 10 mil talentos, assim a parábola vai dizer. E ele começa a cobrar, e aquele servo, não tendo dinheiro para pagar, ele começa a suplicar a ele: ah, Senhor, por favor, eu não tenho dinheiro. Porque o Senhor, ele vai falar que, o rei aqui da história vai falar que era para pegar a esposa dele, os filhos, para colocar como escravo, para poder pagar a dívida, até um ponto que pudesse pagar a dívida. E ele começa a suplicar, começa a clamar ao rei, e o rei o perdoa. Com compaixão, o rei vai lá e perdoa aquele servo. E aquele servo sai dali, aparece um conservo, outro servo, e chega que também o deve, ele o maltrata. Aqui o Senhor está nos dizendo, irmãos, o perdão do Senhor não tem limite. Ele é independente do tamanho do teu erro. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você passou, qual erro talvez você cometeu, mas o Senhor, ele é galardoador. O Senhor, ele é soberano,
E Ele é infinito em bondade. Tem pessoa, irmão, que erra e talvez ela se martiriza tanto. Ela se condena tanto. Tem uns que não se importam com o que faz, mas tem um que erra e ele mesmo quer se autoflagelar. Ele se considera a pior escória da terra, ao ponto de achar que Deus não perdoaria. E aquela pessoa sente vergonha. Aquela pessoa que talvez erra com o outro e tem vergonha de chegar ao outro porque sabe que errou. Mas, irmão, independente do nível do erro que cometemos, o Senhor, Ele nos perdoa. O perdão de Deus é ilimitado para nossas vidas. Há uma observação que o Senhor vai falar, que não devemos pecar contra o Espírito Santo. Não devemos pecar contra as coisas de Deus. É descredibilizar aquilo que Deus faz. Deus, Ele te usa para poder transformar, para poder curar alguém, sabe, num milagre, alguma coisa, e a pessoa vai e descredibiliza. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É descredibilizar toda a obra de Deus. É dar a pessoa que fez isso aqui, eu vou lá, desonro ela. Não foi ela que fez, foi o ciclone de tal. É um exemplo bem pequeno, tá? É um exemplo chulo. Mas é mais ou menos, é você descredibilizar de tudo que Deus fez. E tudo que fez, Deus fez, irmão, está ao seu redor. É só você abrir o teu olho e enxergar. Só de você abrir os teus pulmões para o ar entrar, você vai ver o que Deus fez. Tudo foi o que Deus fez. Você está em Deus. Independente de quão longe você se achar que possa estar do Senhor, irmão, não tem como você se esconder de Deus, irmão. Aonde você for, até os confins da terra, Deus, Ele vai te achar. Porque você está nele. E a vontade dele é lhe perdoar. A vontade dele é lhe sarar. A intenção dele é que você vá bem. E que você também possa ir bem com seus irmãos. O primeiro grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque temos a necessidade de estar junto com as pessoas. Porque também fazer bem para alguém também nos faz bem. Quando a gente, até na ciência, até na biologia, vai dizer que isso libera substâncias boas no nosso corpo. Eu também não vou falar qual substância porque eu não lembro. Também não sei tudo. Mas quando a gente faz algo bom para alguém, não só no mundo espiritual, mas no mundo físico, no mundo biológico, isso retorna. Quando a gente é bom para alguém, isso nos faz bem, nos agrada. Quando você faz algo maravilhoso, você sente aquele conforto no coração. Mas é quando você não espera nada em troca, simplesmente pelo amor ao Senhor. Quando você é bondoso, simplesmente pensando no amor que Deus já te deu e você quer transmitir aquilo. E a partir do momento que você serve, Deus lhe fortalece. A gente acha que para ser cheio a gente só precisa pedir, mas a gente é mais cheio toda vez que a gente tenta se esvaziar por amor. Porque toda vez que você tenta transmitir o que é bom, Deus, Ele começa a lhe dar mais. Porque você começa a cada vez mais trabalhar, cada vez mais você é usado por Ele e cada vez mais Deus vai te enchendo. Então, irmão, não pense simplesmente em só receber, mas pense em transmitir. Da mesma forma que Deus lhe abençoa, que você possa abençoar, que você possa transmitir a palavra de transformação que chegou até a tua vida, de cura, de direção. Precisamos transmiti-la, precisamos falar ela, porque é para isso que estamos aqui. Somos servos do Senhor e precisamos transmitir a tua palavra. Amém? Quem me escuta? Glória a Deus, aleluia. A terceira coisa que eu entendi na mensagem, irmão: quem não perdoa não pode ser perdoado. Precisamos seguir o exemplo do pai. Quando aquele servo ele sai dali, ele maltrata, como já foi dito, um servo que devia ele, não o rei, mas devia ele. Os outros conservos daquele lugar vêm, e isso traz tristeza para o coração deles, e eles vão lá falar para o Senhor: Senhor, esse homem que o Senhor perdoou, ele foi visto maltratando alguém que devia a ele. Só que era só 100 dinheiros, era pouca coisa comparado com o que ele devia ao rei. Só que ele, com dureza no seu coração, cadê?
não me dá, ao ponto de enforcar aquele homem, ele joga na prisão para que possa pagar a dívida dele. Aquele senhor chama esse servo maldoso e fala: servo mau, eu não lhe perdoei, eu não tive compaixão contigo, por que você não fez da mesma forma que eu fiz contigo? Quem não perdoa não pode ser perdoado, irmão. Quem não sabe o que é perdão, ela não tem como ministrar o perdão na vida de alguém. Como é que eu posso, chegar para alguém e falar o que é perdão se eu nunca senti isso? Como é que eu vou saber falar para alguém, eu gosto disso é assim, se eu nunca provei, se eu nunca tentei? Como é que eu posso um dia estar aqui falando alguma coisa se eu nunca me sentei para ouvir? É isso, eu tenho que vivenciar, eu tenho que passar. E o perdão que você libera, ele é inerente ao Senhor. Então isso só demonstra que você tem uma ligação com Deus. Isso só demonstra que Deus, ele lhe perdoou, que ele te perdoou, porque agora você tem aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te deu. Agora você pode transmitir o perdão dele para o próximo. Então, se eu não tenho a capacidade de perdoar, talvez é porque Deus não me perdoou, ou talvez eu não aprendi com Deus. Talvez eu só quero ter e não quero transmitir. E a última coisa, irmão, já para poder terminar, porque a mensagem foi simples, e eu peço perdão por não ter conseguido elaborar algo tão grande, mas talvez Deus não quer falar tanta coisa. Uma simples mensagem já direta, ela já nos faz entender aquilo que Deus quer tratar conosco. Aquele que não sabe o que é perdão, infelizmente será lançado ao fogo. Infelizmente. E o texto nos mostra que eles, quando estava ali ao rei, o rei, ele deu a ordem para que ele fosse lançado aqueles que iriam o atormentar. Se eu não sei o que é perdão, se eu não sei o que é o Senhor, se eu não quero receber aquilo que é dele, infelizmente eu vou ser lançado ao fogo. Perdão é o Senhor, ele é tudo, é ele que nos dá a capacidade de podermos ir. Nada o que possamos fazer aqui na terra é digno de sermos salvos. A nossa salvação, ela não depende daquilo que fazemos, mas depende daquilo que Deus fez por nós. A única coisa que possamos fazer para ser salvo é aceitar a Cristo como Salvador. Por mais que você tenta ser bom, o melhor que você possa fazer, nada seria capaz de ganhar a salvação. A salvação, ela é dada de graça por Cristo. A única coisa que ele nos pede é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, respeitar. Seguimos a sua palavra e transmitimos aquilo que ele ensina. É simples entender, irmão, quando a gente abre a nossa mente. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça aquilo que Cristo diz às igrejas. Se você entende isso, é porque o Espírito Santo, ele te envolve, é porque ele está em você. Se você entende essa mensagem, é porque Deus, ele está na tua vida. Se você tinha dúvida disso, passa a não ter mais. Cristo, ele está contigo a todo momento. A presença do Espírito Santo, ela te envolve. Aquele que não sabe o que é perdão e não sabe dividir o perdão, infelizmente será lançado ao fogo. E eu acredito, você que está aqui hoje, nessa noite, tem o perdão de Cristo, porque a tua vontade é estar aqui hoje, ouvindo a palavra, cultuando ao Senhor, entendendo a importância da palavra, entendendo a importância de Cristo para a tua vida e para a tua família. Eu estou aqui porque eu quero Cristo para mim e para minha família, e eu entendo que simplesmente Ele pode me salvar, e eu preciso ser transformado por Ele. Eu preciso do perdão dEle todos os dias da minha vida, e eu quero ser perdoado, sim. Eu sou falho, eu erro, eu peco. Eu preciso constantemente de estar perante aos pés do Senhor, entender isso, reconhecer isso. Aí sim eu vou ser perdoado.
que Deus ele possa lhe transformar. Que o perdão de Deus ele venha estar sempre em sua vida e na minha vida, na vida da sua família e na vida da minha família. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.